Olá, olá! E aí galera, firmeza? Tô passando aqui pra gente iniciar o nosso novo projeto, o nosso Quarentinando com História. Devido a todas essas implicações e alterações que o isolamento social trouxe pra gente, a gente tem que seguir a nossa vida, tem que continuar tocando barco aí da forma que é permitido, que é possível. Então, para não parar nossas atividades, a partir de hoje eu trarei para vocês videoaulas de história, de filosofia, atualidades, humanidades de maneira geral, tá? Para que tudo que a gente vinha fazendo em sala de aula a gente continue fazendo, só que agora com o nosso distanciamento, né? Virtualmente falando, beleza? Então, esse Quarentinando com História, e vocês vão pegar referência já o porquê desse nome, tá? Tem o objetivo da gente continuar a nossa vida, óbvio que não normalmente, mas tentando, né? A nossa preparação para vestibular, para Enem. Eu vou estar aqui à disposição de vocês, com listas de exercícios, com questões comentadas, com as aulas explicativas, tá? Vamos tentar tocar o barco, firmeza? Pessoal, dando início ao nosso projeto, essa nossa primeira videoaula vai ser um tema de história geral, tá? Então tem um slide para vocês aí, que a gente vai acompanhando. Eu vou explicando para vocês aqui pelo vídeo e vocês vão pegando o áudio também, vendo as imagens, os slides. Vamos tentar fazer uma dinâmica bem interessante, tá? Que fique atrativo para vocês e que fique fácil de entender e compreender. Firmeza? Então aqui, ó, o nosso Quarentinando com História, nossa primeira aula será sobre Roma. Seguindo os conteúdos normais, como se a gente estivesse ainda tendo nosso contato físico aí, tá? Estaríamos entrando agora em história geral, na análise da civilização romana. Como a história de Roma é uma história muito longa, uma história muito vasta, eu subdividi essa aula em duas partes, tá? Então hoje nós vamos ver a primeira parte e depois nós veremos a parte 2. Vocês vão entender já que a história de Roma é dividida em fases políticas, então temos monarquia, república e império. O império é a fase mais importante, não somente para as condições históricas, mas para as condições culturais, para a própria estruturação de Roma. Quando vem à sua cabeça a civilização romana, os grandes legados de Roma, em boa parte esses legados foram feitos durante a fase imperial, tá? Então, essa fase mais relevante, mais importante, nós vamos discutir na próxima aula. Essa primeira aula nós vamos falar sobre monarquia e república. Portanto, dando início ao nosso Quarentinando com História, aula 1, História Geral, Antiguidade Clássica, Civilização Romana, Monarquia e República. Firmeza? Para aqueles que já conseguiram pegar a referência do porquê do Quarentinando, tá aí as fontes, as cores para vocês de Quentin Tarantino. Bom, pessoal, então é o seguinte, dando início, vamos fazer uma introdução aqui de alguns aspectos geográficos e históricos sobre a civilização romana, tá? Temos aqui um mapinha da Península Itálica, a famosa bota, né, o Cáutio, e o processo de ocupação dessa península ela se deu de maneira sistemática, quase que ao mesmo tempo, por 3 povos diferentes, tá? Em regiões diferentes, é bem verdade, da Península Itálica, mas regiões próximas, tá? Então, na região norte, o que nós tivemos foi um processo de ocupação etrusca. Os etruscos foram grandes guerreiros que vão legar para os romanos esse DNA da conquista, da expansão da guerra, da arte militar. Na região sul, no pezinho da bota, nós tivemos uma ocupação de gregos, formando a chamada Magna Grécia. Aqui façam um paralelo com a história grega, tá? Lembre-se da segunda diáspora grega, onde alguns gregos abandonam a Península Balcânica buscando terras, buscando um equilíbrio social um pouco mais presente, né? Mais organizado e tudo mais. E aí, parte desses gregos emigrados, né, da diáspora vão para a Turquia, outros foram para a Península Ibérica, né, Portugal e Espanha, e alguns vão se estabelecer aqui no sul da Península Itálica, formando a Magna Grécia. Então, guarde essa informação que ela é importante, tá? Mesmo antes da aparição da civilização romana, já tinham gregos ocupando a Península Itálica. E aí na região central, nós vamos ter a nação dos povos italiotas. Entre eles, destacamos os sabinos e principalmente os latinos, que são de fato aqueles que vão fundar a cidade de Roma às margens do rio Tibre. Portanto, numa soma cultural, religiosa, social, política, de etruscos, de gauleses também que habitavam o norte, de italiotas, de gregos e outros povos um pouco mais secundários, nós vamos ter a grande salada de formação da civilização romana. Aqui, pessoal, dando continuidade, nós vamos versar rapidamente sobre a origem de Roma, a origem física da cidade de Roma, tá? E aí, para essa origem, existem duas explicações, a explicação histórica e a explicação lendária. Não que ambas sejam cobradas em vestibular, raramente isso vai ser retratado, é só para vocês poderem, de fato, ter uma contextualização histórica, tá?
Segundo a análise de carbono 14, vestígios arqueológicos, né, vestígios de fato históricos, a cidade de Roma ela foi fundada possivelmente uma fortaleza criada pelos latinos há mais ou menos 3.000 anos atrás, às margens do rio Tibre, tá? Bem no que seria hoje o Monte Palatino, uma região muito importante e tradicional para a cidade de Roma ainda hoje, para defender o território de uma eventual ocupação etrusca, que eram os grandes guerreiros da região e estavam expandindo a sua ocupação para a região central da Península Itálica, a região do Lácio, que era o nome que se dava, tá? Essa é a explicação histórica de como Roma surgiu enquanto cidade. Uma fortaleza, há cerca de 3.000 anos atrás, né, ou no ano 1000 a.C., fundada possivelmente por latinos para defender o território. Tá? Temos uma imagem aqui do Monte Palatino para vocês, as ruínas. Durante um bom tempo, na fase imperial, esse monte foi local de palácios, de grandes templos, de grandes monumentos da Roma Antiga. Tá? E se diz que aqui é o embrião de formação dessa fortaleza dos latinos, que depois dará origem à cidade de Roma. A outra explicação, a outra história é a que envolve os irmãos Rômulo e Remo, que eram filhos de Rea Sílvia com o deus Marte, o deus da guerra romano, e eram netos de Enéas, né, um príncipe troiano que migrou para a região do Lácio. E esses irmãos eles foram amamentados pela loba Capitolina, que aqui está retratado nessa imagem para vocês, e esse é o símbolo ainda hoje da cidade de Roma, a loba Capitolina com os irmãos Rômulo e Remo. No século VIII, precisamente nos anos 750 a.C., a história registra, sobretudo em escritos de Virgílio, de Tito Livio, um rei chamado Rômulo, né? E esse rei, segundo as tradições romanas lendárias, ele teria sido esse personagem amamentado pela loba, toda essa história que está por trás aí, tá? E esse símbolo ele é tão importante que até aparece aqui, eu trouxe para vocês também, no escudo do time, né, de futebol com o mesmo nome, Roma. Aqui tá para vocês. Firmeza? Portanto, existem essas duas histórias, a origem arqueológica, histórica, e existe a origem lendária. Bom, pessoal, dito isso, vamos ao que interessa, tá? Até então a gente fez uma introdução, e tudo que foi dito aqui dificilmente será cobrado profundamente de vocês em algum vestibular. A história de Roma ela é dividida em 3 períodos, a monarquia, a república e o império. Tá para vocês aqui as datas, tá? A datação mais usual nos livros colocará que no ano 753 a.C., um rei chamado Rômulo foi o primeiro rei de Roma, mas alguns falam que desde o ano 1000 Roma já tinha uma ocupação monárquica, política, desde a sua fundação arqueológica, tá? Isso não vai ser cobrado, mas desse processo da fundação dos reis até o ano 509, quando nós vamos ter o último rei no poder, Tarquínio, ou Soberbo, nós temos essa fase política embrionária, inicial, tá? Aí ocorre um golpe de Estado, patrocinado no ano 509 pelos patrícios, organizado pela elite aristocrática romana, que dará início à fase republicana. A República Romana não é só um período intermediário, historicamente falando, também é um período intermediário no que tange à construção de Roma, quando Roma deixa de ser uma pequena cidade-estado, na região central da Península Itálica, né, na região do Lácio, para vir a ser uma grande civilização. É na República que o romano começa a se organizar na atividade imperialista, na atividade escravocrata, na fundação dos latifúndios, na expansão comercial, para desenvolver aquele que veio a ser o maior império, não em tamanho, mas sim em importância para o mundo ocidental. Império esse inaugurado no ano 27 a.C., no governo de Otaviano, que você verá nos livros com o nome de Otávio Augustus. Ele foi o primeiro e mais importante imperador da história de Roma, tá? Do governo de Otaviano, ano 27 a.C., até o governo de Rômulo Augustus, no ano 476 d.C., nós temos a última e mais importante fase de Roma, que é a fase imperial. Na nossa segunda aula, na parte 2, você verá que o império é subdividido em Alto e Baixo Império, tá? Sendo que o Alto Império vai do século I a.C. até meados do século III d.C. e corresponde à fase de apogeu de Roma. Expansão territorial, grandes escravos, conquistas, grandes obras, né? Domínio sobre o mar Mediterrâneo, todo esse processo de hegemonia romana sobre o mundo antigo se deu no Alto Império. Do século III para frente, passaremos a ter uma crise irreversível que vai culminar já no final do século V com a invasão dos povos bárbaros em Roma. É verdade que os bárbaros começam a invadir Roma desde o século IV, mas vão efetivar esse processo no final do século V na figura de Odoacro, da tribo dos Éroclos, que serão os últimos a protocolar o processo de conquista de Roma. Isso a gente vai ver já na segunda aula.
Portanto, analisando o que nos interessa hoje, né, vamos falar um pouquinho sobre a monarquia e sobre a república, tá? Pessoal, é o seguinte, adianta vocês que a monarquia romana é uma fase muito embrionária. Você não tem muitas fontes históricas, não tem muitos vestígios, né? Basicamente, a gente estuda essa fase de Roma pautando nos textos de Virgílio, os poemas dele, no texto de Tito Livio, que foi o maior historiador romano que viveu na fase já imperial, durante o governo do Otaviano. Esses caras, eles escreveram uma história romana monarca, só que vivendo períodos posteriores, né? Então, um período onde a gente não encontra muita coisa. Aqui é o seguinte, compreenda dois aspectos básicos, tá? Será durante a monarquia que as classes sociais romanas vão se edificar, classes essas que permanecerão durante a república, inclusive, tá? E é na monarquia que se tem que compreender como que se dava esse processo monárquico. Embora seja uma monarquia meio singular, ela vai ter as suas particularidades, tá? Portanto, esses são os dois grandes pontos desse período que, como eu disse, historicamente não tem muita importância, né? Para a construção de interesses de vestibular, principalmente. Portanto, analisando, né, esses dois aspectos, o primeiro, as classes sociais, e depois como se organizava essa monarquia romana, é aqui que nós teremos o surgimento das duas principais classes de Roma, que eram os patrícios e os plebeus. Sempre que se falar de contexto social romano, estaremos falando sobre patrícios e plebeus, tá? Durante a República, veremos já se vai ter uma intensa luta de classe entre os dois, e essas classes se organizam, portanto, nesse período monárquico. Quem era cada um deles? O patrício era o cara privilegiado, ele era o proprietário de terra, ele era o único com direitos políticos inicialmente, ele vai compor o Conselho de Anciãos, ou mais conhecido como Senado, que era um órgão que fiscalizava a autoridade real romana durante a monarquia. Somente ao patrício era permitido ingressar nas assembleias inicialmente, tá? Que eram as assembleias curiatas formadas por militares. E o plebeu era aquele cara que fazia Roma funcionar, enquanto um homem livre que ele o era, tá? Só que ele era privado de direitos. Inicialmente ele não vai ter acesso à terra, embora ele pudesse ser um comerciante, ele pagava altíssimos tributos, então a sua riqueza era totalmente cerceada, era totalmente controlada pelo Estado, né? Não permitia-se uma ascensão econômica ao plebeu, muito menos política. Então, assim, você tinha dois setores ali bem distintos, né? De um cara que eu costumo dizer que fazia Roma funcionar, esse cara era o plebeu, porque ele era o soldado do exército romano, ele era o comerciante, ele era o artesão, ele era o agricultor, né? Mas quem tinha os privilégios e quem tinha as regalias era o patrício. Enquanto o plebeu ele era um soldado, o patrício era o general. Enquanto o plebeu ele era um camponês, o patrício era o proprietário da terra, né? E essa dicotomia, esse antagonismo chegará a um ponto que vai trazer graves problemas sociais para Roma, tá? Ao mesmo tempo, desde o princípio, Roma conviveu com escravos. Inicialmente, a fonte principal de escravidão em Roma eram as dívidas, tá? O nexo ao qual os plebeus deveriam submeter muitas vezes, onde eles contraíam dívidas e não quitavam esse processo de débito e viravam escravo dos seus credores, tá? E com o tempo a escravidão passou a ser também vinculada às conquistas. Como na monarquia eu falei a você que Roma não é importante ainda, é uma pequena cidade-estado sem grande relevância, por não serem grandes conquistadores, eles não terão muitos escravos fruto das guerras, tá? Então a escravidão básica nesse primeiro momento vai ser vinculada às dívidas, que obviamente onerava muito os plebeus. Patrícios não eram escravizados nesse sentido, tá? E eu coloquei para você com asterisco um cara com o nome de cliente. Entenda o cliente não como uma classe, sim como uma condição, como um status social. Ninguém nascia cliente, as pessoas estavam cliente, tá? Cliente era quando alguém se aproximava de uma família, de um patrício poderoso, rico, influente e prestava serviços para esse patrício. Esse cliente poderia bem ser um estrangeiro, poderia ser um plebeu ou poderia ser inclusive um patrício empobrecido, que objetivava ter uma condição de vida mais tranquila, mais superavitária, mais favorável, né? Quando alguém estabelecia uma ligação de honraria, de fidelidade, que não envolvia nada escrito, era só a palavra que importava muito, tá? Quando estabelecia essa relação de um para com o outro, óbvio, impondo uma profunda hierarquização, uma profunda submissão do cliente para com o seu senhor, estabelecia-se, portanto, a relação de clientela. Aqui eu quero fazer uma análise interessante, tá, sobre essa relação de clientela, que aqui já temos um esboço do que viria a ser algumas relações feudais mais para frente, tá? O feudalismo ele vai ser formado por várias civilizações, contribuições diversas, tá? Os bárbaros principalmente. Só que a relação de clientela
no que tange a condição de fidelidade, honraria que o romano já tinha, também será algo muito importante para as relações feudais, como sucerano e vassalo, mais para frente compreendidos. Portanto, pessoal, compreenda o cliente não como uma classe, sim como um status, uma condição, tá? A pessoa objetivando ter uma condição de vida um pouco melhor, um pouco mais confortável, ficava cliente de um patrício, né, poderoso, influente, e se estabelecia essa dependência profunda, tá? Para o patrício também isso era muito importante, era muito vantajoso. Quanto mais clientes um patrício tivesse, mais bem quisto e mais bem visto ele era pela sociedade romana, tá? O status era um negócio muito levado a sério na Roma Antiga, portanto, ter muitos clientes era sinônimo de você ser uma pessoa importante, influente, relevante para os padrões sociais da época romana. Bom, pessoal, retomando aqui, o outro aspecto importante da monarquia eram as singularidades políticas, tá? Então compreenda assim, existia um rei em Roma, obviamente, só que esse rei não tinha plenos poderes, tá? Aqui está a condição de ser singular. Roma esteve muito longe de ser uma teocracia, como foram outros estados do mundo antigo, sobretudo os estados orientais. Os reis romanos, basicamente, representavam as funções judiciária e executiva. Cabia aos senadores romanos, que eram formados por patrícios, na sua exclusividade, a função de legislar e muitas vezes fiscalizar e regulamentar a autoridade real. Então, essa singularidade eu quero que você compreenda no seguinte aspecto. Existiam reis, sim, mas com poderes limitados. Isso era para Roma uma novidade nas relações, políticas do mundo antigo. Como você tinha, portanto, esse processo de limite que os patrícios, através dos senadores, impunham aos reis, sempre que aparecia um rei com poderes despóticos, autoritários, centralizadores demais para a visão da própria elite patrícia, cabia ao Senado depor esse rei. Muitas vezes isso ocorreu na história de Roma, tá? Mas em uma situação específica é importante se lembrar desse episódio, dessa deposição política, tá? Isso deu no ano 509 a.C. Um rei chamado Tarquínio, que entrou para a história com o nome de O Soberbo, um rei de origem etrusca. Esse cara ele foi derrubado por um golpe de Estado feito pela elite patrícia, que considerava o seu governo totalmente centralizador, autoritário, despótico, contra a vontade da própria elite. E aí esse golpe de Estado afasta Tarquínio, inclusive ele vai ser morto depois desse golpe de Estado. E feito esse processo, Roma muda agora o seu quadro político. Outros reis já haviam sido depostos em anos antes, só que a novidade agora da deposição do Tarquínio será a seguinte: não vai se colocar um outro rei no poder, vai se adequar e vai se reformular o aspecto político romano, inaugurando com isso a República. Bom, pessoal, basicamente sobre a monarquia são esses dois aspectos, tá? Você analisar essa condição da formação das classes sociais e todo o processo singular de como que se dava o poder político durante a monarquia, que embora tivesse um rei, era com poderes limitados pelo Senado. Bom, falando sobre a República agora, vamos primeiro analisar uma questão conceitual, o que vocês entendem por República, tá? A definição política de República se pauta por dois aspectos, pessoal. Para ser República tem que ter um poder fragmentado e rotativo, beleza? Por que os romanos passaram a ser republicanos a partir do ano 509 a.C.? Vamos analisar o slide aqui agora. Roma passou a ser uma república devido à condição de formação das magistraturas, que eram cargos dentro do próprio Senado romano, mas cargos com funções específicas. Se eu disse a você agora que para ser república tem que ser um poder fragmentado e rotativo, não poderíamos ter uma pessoa ou uma instituição com monopólio do poder dali para frente, tá? Portanto, dentro do Senado romano, teríamos cargos para funções direcionadas. Por exemplo, teremos o cargo do cônsul, que foi criado, eram 2 cônsules, inclusive, ao mesmo tempo, tá? Com mandato de 2 anos, que passariam a ter o poder executivo de Roma. Esse era o cargo mais importante e com o maior símbolo, com o maior status social durante a República, tá? Só que o cônsul, mesmo sendo o cara mais relevante, mais importante, ele não tinha funções de legislar nem de júdice. A função dele era meramente executiva, como se fosse, mal comparando, tá? Um presidente da República hoje no Brasil, tranquilo? Teríamos também os pretores, que regulamentariam a condição jurídica romana, tá? O que seria mais ou menos um poder judiciário dos dias atuais. Outros eram os chamados questores, que iam lidar com o orçamento público, com as finanças, regulamentar o aporte econômico de Roma através da cobrança de impostos, direcionando o dinheiro público romano. Perceba que cada um tem uma função específica
Cada um tinha mandatos predeterminados, tá? Variava de 2, 4, 6 anos para cada um deles. E outros cargos também eram criados. Tinha o cargo do edil, que seria uma espécie de um guarda do patrimônio público. Tinha o cargo do censor, que faria a contagem e divisão populacional romana. Só que todos eles inicialmente exclusivos de patrícios, guarda essa informação. Embora se tenha uma fragmentação, uma rotatividade, ainda se tem uma oligarquia, uma aristocracia muito forte, tá? Uma elite patrícia de poucas pessoas, portanto oligarco, no poder, tendo esse monopólio político. Uma curiosidade interessante para vocês, durante essa fase republicana, mesmo com as magistraturas impostas, tinha uma situação excepcional. Em casos de guerra, de problemas internos graves, ameaça externa, seja o que for, Roma está pegando fogo, resumidamente, cabia aos senadores fechar o Senado, elegiam um senador com plenos poderes por um prazo de 6 meses, renováveis por mais 6, portanto, no máximo por 1 ano, para ter poderes totais e resolver a crise romana. Esse cargo era o chamado ditador. Diferentemente dos dias de hoje, que o ditador chega ao poder por um golpe de Estado e fica geralmente até a sua morte ou até um novo golpe que o afaste, os ditadores romanos eles eram indicados pelo Senado romano, tinham pelos poderes como ditadores de hoje em dia, tá? Mas eram indicados e o mandato deles era predeterminado para no máximo 1 ano. Óbvio que sempre que ditadores chegavam ao poder, eles não queriam deixar e a situação política ficava muito instável. Prova disso é que o último ditador romano foi um cara chamado Caio Júlio César. Veremos ele já na segunda aula sobre a transição da República para o Império. Agora a gente começa a falar um pouquinho sobre uma fase um pouco mais importante, que é a República Romana. Vamos para o slide aqui. Na República, 2 pontos serão muito relevantes. É aqui que nós teremos a expansão territorial, ao mesmo tempo que se intensificaram as lutas de classes entre patrícios e entre plebeus. Falando sobre essa fase da expansão territorial, portanto, esse aspecto relevante da República Romana, eu dividi para você essa expansão em 2 grandes momentos, em 2 grandes fases, tá? Uma fase que vai do século V até o século III a.C., que eu daria o nome de fase local de expansão, e uma do século III até o século I, também a.C., que é uma fase, entre aspas aqui, global. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver um mapinha aqui que vai ficar mais claro para vocês, tá? Inicialmente, os romanos eles terão que conquistar a Península Itálica, visto que outros povos ali estavam, nós vimos no começo da aula, né? Não era só o latino ali que fundou Roma que deu origem à ocupação da região, você tinha gregos, tinha etruscos, vários povos diversos, né? Portanto, entre o século V e o século III a.C., os romanos eles vão se ater à expansão local, regional, conquistando a Península Itálica. Eles serão senhores dessa região. Do século III para frente, nós teremos, aqui o mapinha mostra, essa área mais escura, tá, pessoal? Que é a expansão via mar Mediterrâneo. Aí você tem uma outra cor um pouco mais clara, que esse mapa já traz aqui a expansão do Império Romano, tá? Que vai uma expansão posterior. Se atém inicialmente essa cor um pouco mais escura aqui. Durante a segunda fase, os romanos vão conquistando gradualmente praticamente toda a borda do mar Mediterrâneo. Tanto que, quando eles fazem esse processo, eles batizam o Mediterrâneo de Mare Nostrum, tá? Como se fosse, de fato, um quintal para os romanos. Portanto, esse processo expansionista terá esses 2 momentos, 2 períodos, tá? Primeiro, uma conquista local, posteriormente, uma conquista maior, macro. Coloquei para você global, porque era o mundo disponível à época para os romanos, né? Um mundo que estava na costa do Mediterrâneo. Especificando aqui, pessoal, essa fase global de expansão romana via mar Mediterrâneo, tem um evento que é um pouco mais importante para a gente discutir, que são as Guerras Púnicas, tá? A síntese desse processo de expansão romana, quando o romano mostra que virou gente grande agora, amadureceu, é adulto, tá? É quando os romanos se envolvem numa grandiosíssima guerra com a civilização de Cartago, que habitava o norte africano, precisamente a Tunísia atualmente, e era a grande senhora da região norte-africana à época. E derrotando os cartaginenses nas famosas Guerras Púnicas, os romanos passam a ser os senhores da antiguidade. Entre os anos de 264 e 146 a.C., Roma e Cartago, por pelo menos 3 grandes momentos, tá? Por 3 grandes batalhas, vão se envolver em disputas territoriais, políticas, econômicas, iniciando basicamente essa guerra por uma tentativa de hegemonia sobre a Sicília atualmente. Roma e Cartago começam a se degladiar. Nessa guerra nós teremos grandes personagens que vão emergir dos 2 lados, Cipião, africano, como grande general romano, Amílcar e seu filho, principalmente, Aníbal,
como os grandes generais de Cartago, histórias fantásticas, né, de Aníbal cruzando os Alpes suíços com seus elefantes para atacar Roma, Catão fazendo seus discursos no Senado romano, dizendo delenta est Cartago, né, Cartago seja destruída, criando um profundo nacionalismo em Roma, um ódio, uma xenofobia significativa, tá? Essa guerra, basicamente, ela vai resumir uma transição de era. O romano deixando de ser uma cidade localmente importante para ser a grande civilização do mar Mediterrâneo. Só que nesse processo de conquista e de expansão, nós teremos o agravamento das condições sociais em Roma. Vamos voltar para o slide aqui para a gente ter a nossa discussão. Pessoal, se atendo que desde a monarquia existia aquele profundo antagonismo de direitos, de interesses, de regalias, né, entre patrícios e plebeus, quanto mais Roma crescia durante a fase republicana, mais ela enriquecia com novas terras, mercadorias, escravos, né? O romano estava ficando cada vez mais poderoso, só que perceba, riqueza não era sinal de distribuição dessa riqueza, e sim de concentração cada vez maior da mesma, tá? Quanto mais Roma crescia, mais os patrícios enriqueciam e mais os plebeus eles eram explorados. Isso começou a convulsionar Roma socialmente falando. Essa tensão que colocava em lados contrários patrícios e plebeus levou a uma profunda rivalidade entre ambos e algumas conquistas da massa plebeia graduais que passaremos a ver com os próximos slides. Analisando, portanto, essa luta de classes, né, pegando aí os termos do Marx para a gente poder fazer uma análise da história antiga também, desde o princípio do século V, isso vai perdurar por praticamente 150 anos, tá, até meados do século IV, nós teremos um cenário aqui de conquistas graduais da plebe. Em momento algum, os plebeus, na sua totalidade, conseguiram se igualar social e politicamente falando aos patrícios, tá? Mas conquistas, de fato, elas foram verificadas. A primeira grande conquista se deu após uma intensa revolta plebeia no ano 494 a.C., onde estes, em boa parte, abandonam Roma, migram para o Monte Sagrado, próximo ao território romano, organizando ali uma rebelião, né, dizendo, vamos fundar uma nova cidade, já que os patrícios não nos dão direitos. Quando esses plebeus abandonam Roma, o patrício ele fica de mãos atadas, porque, como eu disse, quem fazia Roma funcionar, em boa parte, eram os plebeus. Eles eram os soldados do exército, eles eram os comerciantes, eram os agricultores e tal. E essa migração, esse êxodo plebeu em massa, deixaria Roma totalmente desprotegida, totalmente desguarnecida em todos os aspectos, né? Graças a isso, os patrícios cedem e permitem quase 20 anos depois aos plebeus, né? Podem voltar para Roma que nós vamos criar um cargo público para vocês. Esse cargo foi o famoso tribuno da plebe. Você tinha um senado formado por praticamente 300 senadores, tá? Desses 300, 2 seriam representantes da plebe, né? Eles não eram patrícios, eles eram de origem, de fato, plebeia. Eles não tinham, obviamente, a mesma força, o mesmo peso que tinham os senadores, mas eles tinham algo muito importante, que era um poder de veto sobre as decisões do Senado. Dali para frente, portanto, após o ano 471 a.C., os plebeus teriam 2 representantes no Senado romano, que teriam poder de veto sobre leis que, porventura, fossem contra a vontade da massa plebeia. Não foi uma igualdade, obviamente, mas foi uma primeira grande conquista. Anos depois, no ano 450, nós teremos a criação da Lei das 12 Tábuas, que foi o primeiro código jurídico escrito de leis romanas, tá? E aqui inaugura-se o direito romano. Vou fazer um adendo para vocês aqui importante, para quem quer cursar direito, sabe que o direito romano ele é muito importante, ainda hoje é a base do direito ocidental. E esse direito romano ele foi elaborado inicialmente, né, toda a sua organização, o seu corpo jurídico, né, de formulações, de divisões em áreas, né, a jurisprudência como um todo, ele passa a ser elaborado inicialmente com a Lei das 12 Tábuas. Isso é um negócio muito simbólico. Pela primeira vez os romanos compilavam as suas leis, tá? Foi um processo muito bem feito, muito organizado. Inclusive eles enviaram os romanos representantes para a Grécia para poder discutir e compreender as leis de Solon, que foi um dos grandes juristas da Grécia Antiga, e trazer essa novidade para Roma, né? E os romanos dividiam em áreas, né? Direito das propriedades, direito sagrado, direito econômico, direito público. Como nós temos um código jurídico hoje, bem organizado, bem dividido, os romanos fizeram com essa lei das 12 tábuas, tá? Então, para quem tem interesse em fazer direito, esse é um aspecto muito importante, o direito romano. Voltando para o nosso slide, portanto, pessoal, após a criação da Lei das 12 Tábuas, a criação do Tribuno da Plebe, todo esse processo inicial, nós vamos ter 2 leis muito simbólicas
para começar a alterar o quadro social romano. Primeiro e mais importante é a Lei Canuleia, ainda em meados do século V a.C., tá? Essa lei ela vai permitir o casamento entre patrícios e entre plebeus, coisa que até então, obviamente, era proibido. Daqui para frente, não mais iremos conceituar os romanos pelo seu nascimento, e sim pela sua condição econômica. Daqui para frente, a divisão em Roma se pautará pela renda, uma divisão censitária, tá? Então surge a ordem senatorial, que eram os antigos aristocratas e alguns plebeus que enriqueceram, pouquíssimos, mas um ou outro. Nós tínhamos a ordem equestre, tá? Os cavaleiros romanos, que seria uma espécie de uma classe média ali, de pessoas que tinham até um poder aquisitivo, um status social, mas não a ponto de serem tão importantes, tão relevantes em Roma. Tínhamos ainda a relação de clientela, tínhamos os clientes que se mantêm, e o que outrora eram os plebeus empobrecidos, após a Lei Canuleia, como não se divide mais agora pelo nascimento e sim pela renda, esses plebeus eles passam a ser conhecidos como os proletariados. Então a prole surge nesse momento, tá? O que outrora eram os aristocratas vira a ordem senatorial, o que outrora eram os plebeus agora deu origem na nomenclatura à prole, firmeza? Posteriormente uma outra lei, essa já em meados do século IV a.C., será importante para a ascensão de outros plebeus, que agora era proletariado, né, na condição socioeconômica. Com as leis licínias, que está para você no slide aqui, permitiu seus plebeus a participação nos espólios de guerra romanos, tá? Sobretudo no acesso às terras. Óbvio que eles não teriam acesso a muitas terras, né? Latifúndios não chegava a esse ponto, mas pela primeira vez o plebeu tinha acesso a um aporte fundiário em Roma. Então se quebrou aqui a exclusividade de acesso fundiário à aristocracia romana. Também a prole, aos plebeus que eram soldados e participavam de guerras, permitia-se esse acesso às terras. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer uma análise mais profunda sobre a agitação que essas transformações sociais trouxeram para Roma. Não pense que com essas conquistas, os plebeus e depois os proletariados, eles ficaram tranquilos, né? As revoltas diminuíram, é justamente o contrário. Quanto mais conquistas se dava, mais eles exigiam, e era o direito deles fazer isso, obviamente, né? Mais as revoltas eram verificadas e mais Roma se inflamava em todos os aspectos. Tá? Então a gente vai agora discutir mais profundamente a tensão social, que é o grande fator para a condução para a fase imperial romana. Tá? Você vai perceber que uma crise na República passou a ser muito forte, sobretudo ali no final do século II a.C., e a alternativa que os romanos tiveram, né, o caminho que eles encontraram para resolver essa crise republicana foi centralizar o poder, mais uma vez, na mão de uma administração única, de um poder forte, né, muitas vezes autoritário e impositivo, que serão com os imperadores. Tá? Então esse processo de transição da República para o Império, a crise republicana que a gente vai discutir um pouquinho agora, tem muito a ver com essa tensão social que se organiza em Roma depois da expansão territorial. Vamos voltar aqui para os nossos slides. Galera, o ponto central dessa luta de classe, da desigualdade que Roma tinha, eram vários fatores, tá? Mas principalmente a desigualdade econômica e a forte concentração de terras, tá? Concentração fundiária. Inclusive o termo latifúndio é um termo romano, um termo latim, né, que aparece na Roma Antiga. Você passou a ter aqui generais do exército romano que contavam com 30, 40, 50 mil hectares de terra, né? E a prole ali totalmente explorada, miserável, excluída, sem acesso a nada. Os pequenos proprietários não tinham condição de competir com esses latifundiários, né? Então essa condição fundiária, a condição da terra, passou a ser a síntese, passou a ser o ponto principal para resumir essa luta de classes profunda dentro de Roma. E nesse cenário conturbado, destacamos a aparição de dois políticos romanos, dois tribunos da plebe muito relevantes nessa fase de crise republicana, que foram os irmãos Graco, tá? Tibério e Caio. Vamos falar um pouquinho sobre ambos. Só fazendo um parênteses para vocês, que não é de hoje, quando a gente fala de questões fundiárias, o couro começa a cantar. Se eu for falar em reforma agrária no Brasil hoje, em 2020, a chance de dar merda é grande. Pensa você falar isso lá atrás, na Roma Antiga. E foi isso que os irmãos Tibério e Caio Graco procuraram fazer, eleitos enquanto tribuno da plebe, Tibério no ano 133 a.C., Caio 10 anos depois, no ano 123, também a.C. Ambos tocaram na ferida principal de Roma, que era a concentração de terra, e o resultado dos dois foi catastrófico, foi fatídico, né? Ambos acabaram mortos, né? Por essa revolta, por essa agitação social profunda, essa luta de classes que era bem presente em Roma. Vamos discutir um pouquinho mais sobre isso a partir de agora.
Pessoal, no ano 133 a.C., o Tibério, enquanto tribuno da plebe, ele faz um discurso muito acalorado no Senado romano, né, onde ele propõe a limitação do aporte fundiário. Essa limitação se pautaria por 310 acres de terra, que estaria mais ou menos 125 hectares atualmente, tá? O que ele queria dizer? Aquele romano que tivesse mais do que 125 hectares, o que extrapolasse isso passaria para a administração do Estado, e o Estado faria uma espécie de, vamos colocar aí, uma espécie de uma reforma agrária hoje em dia, né? Partilhando essa terra excedente para a prole, para os camponeses, para aqueles que não tinham acesso à condição fundiária. O problema é que você tinha figuras importantíssimas, senadores, generais romanos, figuras religiosas, né, sacerdotes relevantes, que eram latifundiários, como eu falei, com 15, 20, 30, 40 mil hectares de terra. Essa proposta do Tibério de limitar o aporte fundiário vai ser vista de forma muito negativa pela elite romana, pela aristocracia, e o resultado é que Tibério e quase 300 de seus seguidores foram assassinados, né? Inclusive o Tibério dentro do próprio Senado romano. 10 anos depois, o irmão dele, também eleito como tribuno da plebe, também retoma, né, essa questão fundiária com um ponto a mais, tá? Vai se atribuir a Caio Graco a famosa lei frumentária, que foi uma lei que passou a subsidiar o consumo do trigo dentro de Roma para baratear o preço do pão, a produção de trigo de maneira geral, para que a população mais miserável tivesse acesso, pelo menos, à alimentação básica, né? Só que ao mesmo tempo, Caio também ele resgata a proposta do irmão dele, Tibério, de limitação do patrimônio fundiário. O resultado é que também ele vai acabar morrendo, tá? Segundo a história, o Caio foi morto por um escravo que ele mesmo ordenou a sua própria morte. Filócrates era o nome do escravo dele, mas isso representava também todo o processo de crise social da fase final da República Romana. Portanto, pessoal, com a morte dos irmãos Tibério e Caio Graco, Roma vai convulsionar. É daqui para frente que nós teremos todo um processo de centralização política. Passou a ser muito comum militares do exército romano, generais romanos, assumirem o cargo de cônsul, que era o cargo máximo da república. Algumas ditaduras sendo criadas, ditadura de Sila, ditadura de Mário, né? Cada um governando por um lado, alguns mais populares, outros mais aristocratas, veremos isso na segunda aula, tá? Mas esse cenário de crise social, de expansão territorial, convulsiona a República Romana, levando a todo um processo de ruína que vai culminar com a formação do Império. Fechando, portanto, meus amores, nossa análise de hoje, né, sobre essa fase monarca e republicana. A partir da próxima aula a gente vai discutir toda a fase imperial, a transição da República para o Império, né, e o Alto e o Baixo Império, que são as fases mais relevantes de fato da história romana. Então a gente encerra por hoje o nosso primeiro debate, nossa primeira discussão aqui. Espero que tenha sido elucidado para vocês os principais pontos, tá? Vou fornecer juntamente com essa aula uma lista de exercícios para que vocês possam resumir os conteúdos, fixar de maneira mais presente na cabecinha de vocês, e como sempre, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisem, né, de algum auxílio, o Tite está à disposição. Como nós estamos em quarentena, eu deixo para vocês aqui uma dica de filme, uma dica de música para vocês poderem aproveitar esse nosso isolamento de maneira um pouco menos tortuosa, tá? Um filme muito bom que tem no Netflix aí para vocês poderem ir atrás, com Ben Affleck, tá chamado Garota Exemplar. Uma música de uma banda que eu particularmente sou alucinado, que é o Pearl Jam, Even Flow. Então espero que vocês tenham curtido as dicas quarentinadas do Teacher aí para essa aula de hoje. Amanhã nós voltamos com novos conteúdos. Fiquem com Deus, bom descanso para vocês, bons estudos, continuem isolados, continuem se cuidando, se alimentando bem e vamos vencer essa dificuldade aí, juntos, mas separados. Firmeza? Forte abraço, beijo no coração de todos, até a próxima.